Cast. Olá a todos os ouvintes, eu estou muito feliz em estar aqui hoje para falar de um tema quente, pessoal. Nós vamos falar aqui dos prós e contras do mercado de estética na odontologia. E nós somos a Soberana, a inovadora faculdade de saúde que busca ressignificar ensino, sobretudo em odontologia. Para isso nós trouxemos aqui uma expert no assunto, professora Mariela Agostinho. É um grande prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu, André. Também estou muito feliz de falar desse tema que eu gosto bastante, vivencio bastante, mas tem muita coisa aí para a gente conversar e falar para essa moçada. Nossa Senhora! E se você está em dúvida o que seguir de especialidade, isso é grande parte do objetivo do nosso cast aqui. A gente basicamente busca trazer noções de mercado, noções de empreendedorismo, ajudar a galera a tomar boas decisões, elencar boas práticas para odontologia. Isso cada dia se torna mais necessário. Eu acho que hoje a gente vai falar na real, vamos ser bem sinceros sobre o mercado de estética tão aquecido, o que é mito, Mariela, o que não é. Vamos começar explicando de uma forma ampla, né? Nós vamos tocar aqui no assunto da dentística, da prótese. Hoje até é muito difícil de separar, né? É muito difícil separar. Sim. E falar também da harmonização, por que não? Por que não? Com certeza. Tá gigante. Por onde você quer começar, Mariela? Bom, então eu vou começar dizendo aqui, André, o porquê de se escolher esse mercado. Perfeito. Né? Muita gente pergunta como é que é o mercado da estética. Ele realmente é um mercado lucrativo? Como é que são as oportunidades? Então, para a gente pensar, né, assim, faço ou não faço uma especialização, um curso, uma capacitação nessa área, a gente precisa entender que a estética, um dos significados dela, né, diz respeito ao lidar com as emoções. Que as coisas belas, ou as coisas bonitas ou agradáveis despertam no ser humano. Então, esse mercado, ele está ali pronto para o profissional chegar. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em emoções, a gente fala com sensações muito primitivas e o brasileiro é um povo culturalmente estético. Perfeito. Né? Então eu falo que se você tem dúvidas com relação a esta área, o seu mercado, o seu público está ali te esperando. Basta que você tenha responsabilidade, conhecimento para apresentar bons tratamentos, boas opções de tratamentos estéticos, porque certamente você terá o retorno nessa área. Né? A população está ali esperando para melhorar o sorriso, para melhorar a mastigação, e isso não pode ser dissociado de saúde. Né? Então, quando a gente fala em estética, né, saúde é estética é saúde. Então, Perfeito. A gente consegue, né, atingir necessidade funcional e também trazer mais autoconfiança, trazer, né, um indivíduo que realmente se torna mais satisfeito com o seu sorriso. E falar de sorriso, né, a gente vai se alongar aqui, né? Estética também é função, né? Estética também é função. Elencado. Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala que design é a função. Acho que na odontologia a gente pode traduzir muito isso para estética. Exatamente. Sabe? Estética também é função. Também é função. Muito legal, Mariela, muito legal. Vamos começar nichando primeiro a prótese dentística? Certo. Vamos lá, Mariela. A questão, uma dor, assim, muito frequente desse nicho, que eu percebo, tá? Certo. Galera, só para constar, eu sou endodontista, tá? As minhas perguntas aqui são para como qualquer outro estudante ou profissional que não é da especialidade. Vamos lá. O que eu noto, né, uma queixa muito prevalente é laboratório, né? Sim. Essa conexão que o profissional precisa ter com o laboratório. Exato. Como funciona isso no dia a dia desse especialista, Mariela? E outra, quais são as expectativas que a gente tem que ter de fatia disso na nossa rentabilidade? Sim, sim. Vamos colocar em um ticket médio, sabe, Mariela? Nem falando de, enfim, preços exorbitantes inflacionados, e nem a galera que traz o preço para baixo na média do mercado. Vamos falar de média. Certo. Né? Bom, é verdade, né, quando a gente pensa na prótese, a gente tem essa relação direta com o técnico em prótese dentária. Por isso eu já falo que, assim, para trabalhar com a prótese, a gente precisa ter bons amigos.
né? Então a gente precisa... Networking. Isso, a gente precisa estreitar essa relação com o nosso protético, com o nosso amigo, e não brigar com o protético, que esse é outro problema que às vezes acontece muito quando os dois profissionais ali não têm a mesma filosofia ou não se entendem, né? Então, a cerâmica odontológica, por exemplo, quando eu falo em cerâmica, né, aí eu vou falar popularmente a porcelana, né, mas o grande grupo de materiais odontológicos, né, extremamente estético, que é a cerâmica, a gente depende desse ceramista. Então, desde o planejamento, o ideal é que a gente tenha essa relação estreita, desde o planejamento que nós, dentistas, elaboramos para aquela finalidade, para aquele paciente especificamente, até a entrega final daquelas coroas, lentes, né? Então, é preciso ter essa boa relação. O custo, né, laboratorial, ele vai impactar muito, sim, na precificação, mas eu sempre digo isso, assim como nós, né? Se a gente procura se aperfeiçoar, trazer a nossa técnica mais aprimorada, o nosso ceramista também. Então, sistemas cerâmicos são vários, né? Existem infinidade de cores e propriedades para que a gente atinja resultados mais naturais. E eu sempre digo que, em média, né, o profissional ele vai ter ali um custo fixo relacionado a laboratório, cerca de 35% a 40%. Ah, legal. Eu tinha essa dúvida, eu queria te perguntar isso. 35, 40, você acha que é assim, é uma média razoável? É uma média razoável, né? Entendi, então, legal. assim como ele vai... A observação, desculpa interrompê-la. Não, com sim. bons laboratórios, né? Exato. Trabalhando Isso aí, com laboratórios de alto desempenho, legal. Isso, com bons laboratórios. Então, se ele tem, né, o caixa dele elaborado ali nos custos fixos, né, do aluguel, né, da água, do ar-condicionado, enfim, a energia, ele pode também destinar ali uma parcelinha que vai ficar nessa parte aí de 30% a 35%, é custo laboratorial. Se ele realmente está trabalhando na área da estética com bons materiais, que são as cerâmicas, as próteses sobre implantes, né? Então, isso representa uma fatia interessante, né, do valor mensal que ele precisa custear. Entendi. E me tira uma dúvida, que talvez seja a dúvida de outros ouvintes também. Certo. Materiais assim, metálicos, isso hoje é muito ultrapassado. Existe questão de balanceio de preços, por exemplo, hoje com materiais cerâmicos, Sim. que já não justificam mais o uso dos materiais metálicos indiretos. Me explica como é que está isso hoje, Mariela. Como é que está isso hoje? É interessante isso, André, porque a gente, na verdade, a gente não que faz uma corrida para eliminar completamente as ligas metálicas da odontologia, porque a gente tem ligas nobres muito boas. Então, a gente tem, por exemplo, a coroa metalocerâmica, que é a prótese mais antiga, a prótese fixa mais antiga, né, que a odontologia executa, como um excelente material, como uma excelente opção de tratamento. Mas o que aconteceu ao longo dos últimos 15, 20 anos é que a cerâmica odontológica ela também melhorou muito. Então, se a gente for pensar na biocompatibilidade dos metais e da cerâmica, sem dúvidas a cerâmica é um material mais biocompatível. Então, ela não vai sofrer a oxidação que as ligas metálicas vão sofrer. Inevitavelmente, por melhor que seja o metal, a liga metálica, com o passar dos anos, a gente vai ter o depósito de metal sobre a gengiva ou sobre o remanescente do preparo. Então, por estas razões, não só na área estética, então, não somente na bateria labial superior e inferior, mas dentes posteriores também, a gente hoje dá preferência a metais que sejam mais biocompatíveis. Então, alguns resíduos de ligas com a oxidação ao longo do tempo podem trazer problemas de saúde também, de saúde sistêmica. Entendi. Em termos de custo-benefício, então, ainda se faz sentido algumas próteses indiretas que buscam custo-benefício, mantendo algum parâmetro de qualidade também. Exatamente. Boas ligas. Um bom laboratório, um bom parceiro, se justifica trabalhar sim com a metalocerâmica. Era uma dúvida que eu tinha, se hoje as cerâmicas avançaram tanto a ponto de equilibrar preço, inclusive, em algumas modalidades, com ligas metálicas. Interessante. Sim. Então, Mariela, voltando agora, mudando um pouco do assunto, mas ainda voltando para o mercado, que é o que é o nosso foco aqui hoje, é o seguinte. O cotidiano de um profissional especialista em prótese, em dentística, que trabalha com esse tipo de reabilitação no cotidiano.
Qual tempo você acredita médio aí de consulta? Bom, os procedimentos, né, indiretos que envolvem preparos, provisórios, né, esse profissional ele vai gastar mais tempo de cadeira, né, porque os materiais, inevitavelmente, por exemplo, a resina acrílica, por mais que a gente tenha, né, artefatos ali que podem fazer uma aceleração, né, no tempo de trabalho, mas a gente tem o tempo do material. Então, preparos, provisórios e moldagem, interessante 1h30, para que o profissional... média ali para alto desempenho. Isso, para que o profissional legal. consiga produzir bem naquela sessão, né? Porque sessões mais curtas, ele vai conseguir fazer o preparo e o provisório, que também é interessante, né? Já conseguiu executar mais de uma etapa para aquela consulta, mas sessões muito curtas, inevitavelmente o provisório não acaba tendo o polimento adequado, contorno adequado, e isso para a estética, para a função e para a estética é muito importante, né? Agora, se ele quer uma consulta para render mais até a moldagem, fazer uma moldagem tranquila, copiando suco gengival, além do suco gengival, 1h30, ele vai estar bem servido no tempo. Legal, né? Isso. Bacana. Agora, nas diretas, a gente pode aumentar isso. Facetas em resina. Vamos falar de um tema polêmico, né? Das famosas facetas em 1 hora. Traga os temas quentes para nós. Posso trazer esse tema quente? Então, gente, procedimentos diretos. Todo o protagonismo da técnica é do cirurgião dentista. São as mãos do cirurgião dentista, sem contar toda a preparação. Então, eu falo isso com meus amigos e alunos. Você tem a preparação que é anestesiar para dar conforto ao paciente, isolar esse paciente de uma maneira confortável, porque a gente está falando de procedimento direto, adesivo. Então, eu falo que não tem como mais, André, em 2024 a gente discutir o isolamento absoluto. Não existe. É algo que, né, você pode discutir não como tá fazer pauta. melhor. Isso. Né? Discutir se vai fazer ou não. Exato, não é verdade? Perfeito. Então, a gente não tem mais que brigar para falar assim, eu vou fazer o isolamento relativo ou absoluto. É absoluto. Estamos em 2024. Tem como aprimorar para ser uma técnica mais rápida e mais confortável. Então, tem esse tempo de preparação que só ele já consome um tempo interessante da consulta e mais a escultura, que é a obra do dentista. Então, é muito difícil consultas curtas. A gente vai falar de consultas de 3 horas, 4 horas. Mesma dor da endodontia, viu, Mariela? Mesma dor da endodontia. Perfeito. Então, podemos quebrar esse mito aí de que facetas em 1 hora. Eu não vou dizer que a gente não consiga demonstrar uma faceta ou 6 facetas em 1 hora. Demonstrar, mas vamos trazer para o mundo real. Trazer para o mundo real, não. Eu acredito nisso. Eu acredito na odontologia lenta. Isso. De alta rentabilidade, mas a odontologia lenta, aquela que você faz com esmero, cada detalhe, enfim. Estética, sobretudo, Exato. Não tem como ser tem como corrido. Ser diferente, cara. Não tem. Exatamente. A gente entende, assim, realidades paralelas de trabalho e tal, mas veja, se você hoje se encontra nessa realidade, eu iria sugerir fortemente que você tem uma luz no fim do túnel. Eu sempre falo isso, assim, você precisa entender diferentes patamares e noções de mercado para você saber onde quer chegar. Exato. Isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas às vezes trafegam muito e navegam um pouco perdidas na profissão, justamente porque não tem uma clareza de onde querem chegar. Exato. Né? Eu acho que esse assunto e sobretudo esses dados sobre esse assunto aqui debatidos, eu acho que são muito sobre isso, sabe? Exato. A gente tem que falar realmente da odontologia que a gente acredita. Isso aí. Muito bom, Mariela. Esse assunto das facetas é interessante, realmente. Era a minha próxima pergunta, eu estava com isso na manga aqui. Eu falei, cara, e procedimentos diretos? Sim. E outra dúvida que eu tenho em relação a isso é procedimentos indiretos. Dentro de reabilitação, estética. Certo. Quanto tempo, em média, de conclusão? Vamos colocar aí em dias ou semanas, o que você preferir. Certo. Mas quanto tempo de conclusão? Hoje, André, eu digo que com as ferramentas de planejamento que a gente tem, os tratamentos indiretos também são mais céleres. Né? Porque a gente tem hoje, a gente conta com escaneamento, a gente conta com planejamento virtual, fotografias e, claro, a gente não abre mão do nosso bom e velho articulador semi-ajustável, outro que eu tenho certeza que os nossos ouvintes amam.
não é? Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente tem muitas ferramentas para que o nosso planejamento, ele nos dê todos os caminhos. E para que a gente não fique perdido. E agora, para que lado que eu vou? Porque isso acontece muito na reabilitação oral. O caso evolui e ele vai te contando como é que vai ser a mordida daquele paciente. É favorável? Ou que eu planejei, eu preciso repensar? Mas com essas ferramentas, faz com que a gente tenha mais segurança e mais previsibilidade. Se a gente for pensar hoje, vou pensar desde uma coroa, uma prótese fixa unitária, até uma reabilitação extensa de vários elementos. Sobre dente, depois a gente fala sobre implante, que tem um tempinho intermediário ali, né, que corre um pouco diferente. Mas com um bom planejamento, você sabendo os parâmetros oclusais daquele paciente, né, se você tem como trabalhar em MIH, o RC, olha eu trazendo a oclusão aqui, né? São as dúvidas de muitos alunos e colegas, mas você definindo qual é a posição maxilomandibular que você vai trabalhar, em 3 consultas você resolve para o seu paciente. Colocando, sei lá, uma por semana, vamos trabalhar com a média, né? Uma por semana, 3 semanas. 3 semanas. Então, resumindo, a história basicamente é a oclusão. Exato. O planejamento oclusal, ele pode ser um booster, um acelerador. Isso. Desse, dominar a oclusão. Né? Dominar, porque não existe, né, os mitos do a faceta de porcelana quebra, a faceta de resina quebra, uma coroa quebra, uma restauração oclusal no molar quebra também. Entendi. Por quê? Porque essa restauração está sob incidência de forças. Né? Esse dente, ele vai exercitar aquela restauração. Então, eu preciso entender qual é a posição maxilomandibular que eu vou trabalhar para o meu paciente X e para o meu paciente Y. Isso muda. E é isso que vai trazer tanto o ritmo do tratamento, né, mais saudável, ou seja, evitando repetições, evitando erros, né, de escultura, restaurações mal desenhadas, o que impacta muito na função, mas e a entrega, né, num tempo razoável. Vamos colocar aqui confiável. duas perguntas que eu tenho em relação a isso. Certo. Eu queria entender assim, beleza, a pessoa que não tem um bom planejamento e até conhecimento oclusal para executar isso, quanto tempo você acha que isso prolongaria a entrega do trabalho? E outra pergunta é, com fluxo digital na jogada, quanto tempo você acha que hoje reduziu isso? Tempo médio, viu, Mariela? Sim, a gente tem com o fluxo digital, né, muitas vezes isso que eu te disse, a redução do próprio tempo clínico, né, porque a gente elimina a etapa da moldagem e tenho que admitir, né, por toda essa experiência minha clínica e observando meus alunos e colegas, a moldagem é uma etapa crítica, André. Sabe, é uma etapa crítica porque você precisa dominar o material de moldagem, o tempo de trabalho, você precisa ter um paciente cooperativo também para fazer uma boa moldagem, né? Alguns pacientes têm muita sensibilidade na orofaringe, tem vômito, ânsia de vômito, então a moldagem ela é uma etapa crítica. E você precisa copiar, pensando numa restauração indireta, não só o término, mas além do término. Então, afastamento gengival, né? Isso é muito importante. Não tendo a moldagem, naquela sessão onde a gente faz, né, o preparo, o provisório, o que o profissional vai precisar dominar é o afastamento gengival. Isso não vai mudar. Mas uma vez bem afastado, o escaneamento te entrega em um tempo curto, né, uma boa moldagem virtual, sem ficar repetindo a manipulação de material. Entendi. Então, o tempo de cadeira reduz, daquela sessão de moldagem. Reduz. Mas assim, o tempo de entrega final, com CAD/CAM, por exemplo, na jogada... Isso desde que seja algo bem conversado com o laboratório, né, porque o que os nossos ouvintes vão perceber, né? Dependendo do laboratório, o ritmo de trabalho do laboratório, pode ser que, apesar de você ter essa ferramenta que é maravilhosa, mas você tenha um intervalo mínimo de tempo para que o laboratório possa te atender na entrega daquele trabalho. Entendi. Mas hoje, eu vou te dizer com base no meu dia a dia, por exemplo, para grandes casos estéticos, às vezes 20 elementos, ao longo de uma semana a gente tem a resolução do caso.
Uma semana? Uma semana. Que legal, cara. Então, Muito o paciente, ele tem, vamos imaginar que ele tem uma necessidade do tempo em função de um compromisso, em função de uma viagem, né? E às vezes ele nos procura exatamente porque você tem recursos para me atender nesse tempo menor? E sim, e sem dúvida o fluxo digital, ele nos ajudou muito nisso. Porque pequenas repetições, a gente tem aquele arquivo ali, uma vez feito não se perde mais, né, sem a necessidade de ficar moldando novamente. Então, com certeza, com o fluxo digital, a gente tem sim mais celeridade na entrega dos trabalhos, mas é tudo muito combinado também com o técnico, né, que é a outra mão que vai trabalhar do outro lado, tá? Ali do outro lado no laboratório. Perfeito. E quando você tem muito retrabalho por mau planejamento oclusal, você acha que isso expande em quanto? Olha, se 3 André, semanas é a média razoável? Eu digo que a gente pode ter casos que nunca vão sair. Não, Forever. E isso, além de ser, né, custoso para o profissional, Sim. Começa a trazer aquela sensação de impotência e de desapontamento, às vezes, consigo mesmo, né? O profissional começa a pensar, os meus casos não dão certo. E, às vezes, esse profissional, ele é muito bom de preparo, ele é bom de seleção de cor, ele até tem uma escultura muito boa, mas a falha do planejamento e do estudo oclusal condena aquele trabalho. Sim. Se eu não tenho espaço interoclusal, eu faço uma coroa, cimento hoje, amanhã ela quebrou. Será que esse profissional, ele não sabe preparar? Não é que ele não sabe preparar, mas as condições oclusais não são favoráveis, né? E ele precisaria de um plano para tratar e corrigir esse problema oclusal. Aí o prazo é indeterminado. É indeterminado. Né? Mas a gente pode dizer que o prazo poderia dobrar, triplicar, ou mesmo casos que são cíclicos, perenes. Recorrentes. Assim, sem solução, né? Mariela, então para a gente fechar essa caixinha agora da Dentistic e Prótese, eu queria que você finalizasse falando para o ouvinte quais são os recursos e tecnologias de mais alto desempenho hoje. Para ele fechar o olho e imaginar um consultório ao redor dele que, assim, cara, é a ponta hoje da vanguarda. Certo. Fala para nós. Bom, eu quero dizer para esse profissional que, como eu comecei, né, destacando essa área, esse público, ele espera de nós, ele tem muita expectativa. Então, por se tratar de emoções, sensações, bem-estar, autoconfiança, a gente tem sim uma infinidade de recursos. Na parte direta, as resinas compostas que melhoraram absurdamente, André, e é por isso que a gente, enquanto profissional, a gente precisa continuar estudando e conhecendo novos materiais, porque a gente tem não só diversidade de cor, mas diversidade de propriedades, né, para entrega de resultados naturais, tanto com a resina composta, como com a cerâmica, né, esse material maravilhoso, é um material, sim, ainda incomparável, né, em termos de brilho, de longevidade, manutenção de cor, manutenção de polimento. Só que isso tudo traz o quê? Preparos, né? A gente precisar se aprimorar em preparos, ferramentas que possam nos ajudar, como o próprio microscópio odontológico. Nós temos os scanners intraorais para que a gente possa fazer planejamentos mais seguros, mais viáveis, ou possibilidades para o paciente. É tão bom quando ele pode escolher e participar, né, desse momento do planejamento. Então, ferramentas nós temos, as câmeras, né, fotografia odontológica. Antes a gente não encontrava curso para fotografia odontológica. Hoje existem cursos voltados para o dentista fazer muito boas legal, fotos. Né? E são fotos lindíssimas. São lindíssimas, né? E é por isso que eu falo que essa área, ela nos contagia, porque a gente realmente muda vidas, né? Para quem pensa que um sorriso não muda, eu falo, é uma pena, porque experimentar essa sensação de mudar vidas é maravilhosa, e é uma área maravilhosa. Fantástico, Mariela. Então, esse é o 360 do consultório clínico de alto desempenho, né? Sim. É muito legal. Eu acho que essa tecnologia de, por exemplo, fazer todo o fluxo digital, desde a moldagem até você frisar a peça no consultório, por exemplo, de reabilitação,
é tipo, né, na minha área, você É o ter, sei lá, sonho. tomógrafo na sala, dentro da sala dentro de... do consultório. Então é fantástico, né? Esse é o alto desempenho, essa é a clareza que o Sim. ouvinte tem que ter no fim do túnel hoje, que isso muda também. Daqui a 10 anos pode ter uma tecnologia completamente disruptiva, né? A gente não sabe. Sim. Né? Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Yuval Harari, que é um autor que eu amo. Ele é historiador, não tem nada a ver com odontologia, mas ele falou o seguinte, olha, com a evolução tecnológica que a gente vive hoje, muito impulsionada pela inteligência artificial, é a primeira vez na história humana que ninguém sabe o que será necessário para os próximos 20 anos. É a primeira vez. Exatamente. Então, é uma surpresa que na odontologia, com certeza, nós podemos ter grandes acontecimentos. E a gente, né, cada vez mais ter essa humildade de buscar o conhecimento, porque a gente não sabe tudo. Perfeito. Né? Porque o tudo não vai chegar. Eu acho que ele é inalcançável. Na verdade, o tudo é mutável a cada segundo, né? Exatamente. Você tem que estar sempre... essa é muita mentalidade que a gente traz aqui na Soberana. Isso. Né? Por isso a gente muda o conceito de experiente. Um profissional experiente, no senso comum, é aquele profissional que tem a sensação de saber tudo. Exato. Né? Ele acredita que ter o ativo de toda a informação que ele precisa. E na verdade, não. Aqui a gente ensina para os alunos que profissional experiente, na verdade, ele codificou como aprender ao longo de toda a vida. É isso. Então, ele sabe aprender como a vida ensina. Exatamente. Então, isso para nós é um profissional realmente experiente. É isso aí que ele a gente não acha que sabe tudo, ele codificou o aprendizado como o status quo, como a alma mater dele ao longo de toda a carreira, né? É isso, Mariela. Vamos então, para a gente finalizar, fazer alguns comentários dentro dessa grande esfera da estética. Sim. Falar de harmonização. Outra caixa de Pandora que a gente tem que dar uma chacoalhada e abrir agora. Isso. Harmonização no odonto. Mariela, conte-me tudo, não me esconda nada. O que é bom, o que não é no mercado? Bom, é uma área também maravilhosa, né? Pelas mesmas razões. O nosso paciente, ele já está ali esperando por um problema relacionado aí não somente aos dentes, mas à face, né? As estruturas vizinhas, a boca, a orofaringe. E nós temos sim como melhorar muito o resultado dos nossos tratamentos com a harmonização orofacial. Então, eu gosto até de dizer isso, que quando eu tive o meu primeiro contato com a harmonização orofacial foi em 2015, quando as coisas começavam a surgir, quando esse tema começava a ser apresentado, né, à comunidade odontológica. Então, a gente na reabilitação oral, vou te dar um exemplo que, sem dúvidas, a harmonização, ela vem para fechar, vem para a gente embelezar ainda mais. Muitos pacientes com redução de dimensão vertical de oclusão, então o que é isso? Quem está nos ouvindo aí sabe que é o paciente que ele já perdeu suporte, né, e estruturas do terço inferior da face, né, no sentido vertical. Esse paciente, muitas vezes com a nossa reabilitação, a gente devolve a dimensão vertical adequada, que é uma faixa que a gente vai encontrar, né, para esse paciente, a gente devolve sustentação para os tecidos, mas aquela perda estrutural e aquela flacidez que se originou pela perda dos dentes, ela precisa ser tratada à parte. Então, uma sustentação pela produção de colágeno, isso torna o sorriso mais bonito. Os lábios da paciente que perderam a sustentação, né? Então, sem dúvidas, a gente tem a aplicação de toxina botulínica, de ácido hialurônico, de bioestimuladores, que fazem com que o nosso resultado, ele apareça de uma forma muito mais agradável. E claro, isso se traduz em rejuvenescimento facial. Então é gerenciar, né? A gente vai gerenciando o envelhecimento com o paciente, que é algo que não vai deixar de acontecer, né? Eu falo que esse tema é tão bom a gente poder falar isso. Envelhecer é bonito, é belo, a gente quer envelhecer, mas gerenciar esse envelhecimento também é muito importante. Então, assim como a parte dental é fundamental para que a gente tenha manutenção e suporte dos tecidos, a parte facial também. E o cirurgião dentista, ele tem uma formação extremamente ampla para fazer esses procedimentos. Claro que existem, sim, alguns embates, né, com a área médica,
E eu sempre digo que para isso o bom senso é o melhor dos mundos. Com certeza. E ó, vou mexer aqui no vespeiro agora, hein? Vou mexer no vespeiro. Atenção. Vamos lá. Primeira pergunta, que eu acho que é dúvida de muita gente. Os materiais são expressivamente caros, Sim. assim, são consideradamente caros. Sim. Me fala, qual é a expectativa, Mariela, que uma pessoa que trabalha com o ticket médio de harmonização de forma média, tá? E eu sei que tem vários procedimentos, Sim, cada sim. procedimento e cada intensidade de uso, ou técnica, não Isso. sei, vai ter um Sim, um orçamento fluxo. diferente. Sim. Mas me dá uma noção, assim, no nossa construção de precificação, Certo. qual o percentual médio que o material, o custo de material, deveria preencher para ser razoável? Vocês têm esse número, sim, para passar para nós? Eu vou dizer um valor, acho que saudável, para que esse profissional ele não fique nem preocupado em limitar a quantidade e que ele tenha um estoque, vamos pensar, um profissional, nem uma clínica, vou pensar o profissional, isso, o autônomo, né? O autônomo, ele sozinho, é ele o grande divulgador do seu trabalho. Então, para que ele tenha um giro saudável, para que ele possa fazer retoques, reavaliações pontuais e realmente entregar, né, um tratamento de qualidade, o valor que ele vai ter, né, na aquisição daqueles materiais, ele precisa representar mais ou menos 1/4 do que ele vai cobrar. Tá. Porque são reposições caras. 25% aproximadamente. Isso. E são reposições caras, isso é verdade. Muitos materiais são importados, é tecnologia importada, não que a gente não tenha boas empresas nacionais, temos ótimas, mas se ele trabalhar com essa linha de materiais, né, importados e, claro, aprovados pela Anvisa, tudo certinho no Brasil, isso muda. A gente sabe que o dólar, né, oscila. Né? A moeda é algo que vai de um mês para o outro impactar. Então, às vezes, o que ele gastou muito num mês, quando ele vai fazer a reposição no mês seguinte, isso acaba tendo uma oscilação. Então, e na odontologia, procedimentos de ticket alto também tem uma questão muito que oscila demais também com a questão dos juros local. Eu acho que isso também influencia. Macroeconomia, às vezes, realmente desfavorece nesse sentido. Isso. E, Mariela, me dá uma dica, assim, a gente tem uma coisa diferente, falando de estética facial, Sim. A gente tem uma certa diferença da expectativa do paciente em relação à estética dentária, de uma forma geral, dizendo. Sim. Muitas vezes a estética dentária, sim, às vezes é otimização estética, mas muitas vezes também o paciente precisa, ele está com um problema, uma cárie na coroa extensa, ou enfim, pós um tratamento odontológico, fraturas, enfim. Sim. Na face, normalmente a gente está falando só de uma melhoria, às vezes não é um problema patológico que acompanha, e é uma expectativa que o paciente cria. Exato. Como lidar com essa expectativa? Essa é a parte mais desafiadora do tratamento. Porque o que a gente precisa deixar bem claro para o paciente é que sim, os tratamentos estéticos, eles são preventivos, né? Então é importante que a gente conscientize que indivíduos mais jovens podem e devem fazer tratamentos estéticos preventivos, mas que exista ali uma responsabilidade até mesmo na divulgação de resultados. Porque a gente não pode fazer promessas inalcançáveis. A gente também não tem como reparar danos irreparáveis. Sim. Né? Então, a idade, inevitavelmente, ela vai trazer os detalhes da idade, as marcas da idade. Então, as rugas, né, estáticas. Então, o Botox, eu vou dizer aqui, vou quebrar, né, uma dúvida de todo paciente que faz Botox. O Botox vai durar 6 meses? Ele pode durar 6 meses, mas não com 100% de eficácia nos 6 meses. Nos 6 meses só tem 15 a 20% dele atuando. Entendi. E isso se você tem uma pele com rugas dinâmicas que realmente serão neutralizadas com a toxina, mas aquelas rugas estáticas profundas, a toxina muitas vezes não vai conseguir eliminá-las. Pode suavizá-las, mas não vai eliminá-las. Ou esse resultado, para que ele seja o ideal ou próximo do ideal, ele precisa ser contínuo.
precisa haver uma repetição. Então, muitas vezes, num primeiro protocolo, o paciente não vai obter todo o resultado que ele gostaria, mas são os limites biológicos, né? Então, eu falo que muito disso expor resultados responsáveis. Eu acho que o profissional que trabalha com isso precisa expor resultados responsáveis, e quando a gente fala isso, a gente sabe que a fotografia odontológica também possibilita tudo. Pois é. Né? O infinito Photoshop. Né? Perigo e isso. Isso não é uma entrega real, né? Não é uma promessa real. Então, a gente gerenciando, como eu falei, eu gosto muito dessa palavra, gerenciar o envelhecimento, gerenciar as marcas do tempo, né? Que também são muito belas, é o mais importante. Tem que ter um approach, assim, sutil com o paciente, né, em relação a isso. A expectativas e tal, porque muitas vezes alguns já chegam com expectativas inflamadas. Assim, muito altas. Exato. Enfim, eu também, assim, iria sugerir um TSLE bem amarrado, né, para proteger o profissional de coisas. Isso é inegociável. Eu acho que, né, quem está ouvindo a gente aí, se pretende começar a trabalhar, se de repente fez um curso nessa área para conhecer, né, que são os cursos rápidos, tem que haver um termo, né, para que o paciente se conscientize do que é aquele procedimento, quais são os riscos possíveis, porque estamos falando da área da saúde, né, onde a gente tem vaso, a gente tem nervos que vão transitar as regiões onde a gente vai trabalhar, então as intercorrências acontecem, mas que seja esclarecido e assinado. Não é negociável, precisa ter o termo assinado. Perfeito. E tocando também na questão das intercorrências, Mariela, uma dúvida muito grande é o seguinte, quais limites que a gente tem da área cirúrgica, da estética facial hoje? A gente pode fazer, André, né, desde a aplicação, né, de substâncias como ácido hialurônico, a toxina botulínica, mas a amplitude de algumas cirurgias corretivas não são do cirurgião dentista. Né? Então, assim, ali a gente já tem, digamos que um primeiro problema, né? Se você tem uma intercorrência a ponto de precisar de um enxerto de pele por necrose tecidual, inevitavelmente você vai precisar encaminhar esse paciente para um médico. É por isso que, já que nós não podemos atuar para determinados procedimentos cirúrgicos, como o médico cirurgião de face, é preciso lidar muito bem nas primeiras horas após a execução de procedimentos estéticos, principalmente porque envolvem substâncias injetáveis, né? Perfeito. Essas primeiras 24 horas, na verdade as primeiras 12 horas, elas precisam do acompanhamento do profissional, nem que seja por telefone. Então, qualquer sintoma, por exemplo, está ardendo, coçando e eu estou inchando, sintomas alérgicos, eu preciso ver. Eu estou com muita dor, está começando a aparecer uma secreção com odor estranho, a temperatura elevando, infecção. Então, a gente precisa monitorar, porque nessas primeiras horas a intervenção aí do cirurgião dentista é fundamental, para que a gente não tenha uma evolução para um quadro mais profundo e que realmente precise da intervenção médica. Pois é, essas intercorrências, elas podem ser críticas, né? Críticas. E terem realmente um envolvimento sistêmico de um jeito rápido. Exato. Mas é isso era uma dúvida que muitas pessoas têm realmente, assim, quais são os limites hoje, né? E eu entendo que isso também é mutável, né? Nós também é mutável, exatamente. Isso em 2024, pode ser que, sei lá, ano que vem, ou, sei lá, no final desse ano, já tenha mudanças, né? Sim. Pelo órgão regulador, pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, mas assim... Exato. É uma questão realmente que precisa de muita atenção, né, Mariela? De muita atenção e muita responsabilidade. E outra coisa que também pode ser uma dúvida do cotidiano do especialista na área. Qual o tempo médio de atendimento ele pode ter e qual é o tempo médio de conclusão dos casos? Visto que tem esses acompanhamentos, né, longínquos. Assim. Sim. Para procedimentos de aplicação praticamente única, como a toxina botulínica, né? Uma consulta de meia hora já são consultas mais rápidas, né? Por quê? Claro que esse paciente, ele passou por uma anamnese, toda a explicação, né, do que é o procedimento, Perfeito. Já que ele procura para aquele procedimento. Esse já é o momento do procedimento. Então, o retorno para o procedimento, em 30 minutos, você tem né, uma boa execução de um protocolo adequado para aquele paciente. Tá. Obviamente, protocolos mais avançados, né, para pele mais madura,
que precisam de mais quantidade, aí sim a gente tem mais áreas, então você pode deixar 1 hora para trabalhar tranquilo com esse paciente. Para procedimentos como preenchedores orofaciais, vai depender das áreas e da quantidade que se pretende preencher. Claro que hoje a gente nota uma tendência para que o profissional comece de forma gradativa, né? Para que ele nunca faça os excessos. Mas, mais uma vez, o que é o excesso, né? Vamos pensar que é caso e caso. Depende muito daquela necessidade do paciente ou daquela vontade do paciente em aplicar grandes quantidades. Então, o bom senso ali, né? Mas técnicas gradativas para que o profissional possa acompanhar aquela evolução. Consulta também de 1 hora já é suficiente para trabalhar de forma tranquila ali com esses materiais injetáveis. Consultas corretivas, eu sempre digo para o paciente o seguinte: uma correção para toxina botulínica, às vezes pequenas assimetrias, é muito rápido. É coisa de 15 a 20 minutos. Agora, essas intercorrências maiores, é interessante dar o tempo para que o paciente possa dizer tudo que está sentindo. Né? Então, fez um preenchimento labial. O paciente está sentindo que o lábio está gelado, doendo, começou a doer. Está tendo alteração de cor, marca o paciente com tranquilidade para você avaliar. Se for necessário fazer uma injeção de hialuronidase para quebrar aquele produto em excesso, você também fazer isso com calma e ainda conseguir acompanhar o paciente alguns minutos ali. Perfeito. Né? Então é variável, mas também não são consultas extremamente longas. E são casos que às vezes são longínquos, mas eu vejo que nesse caso, serem casos que você tem ali pelo menos o paciente por mais tempo, você também tem a fidelidade dele, né? Porque isso também na modalidade de cobrança e tal, isso pode ser até interessante, né? Eu vejo nesse mercado. E sabendo que os procedimentos, eles são reversíveis, né? Então, você faz a aplicação de toxina botulínica, ela vai durar ali até uns 5 meses, 4 a 5 meses, e após esse tempo, ele vai precisar de um novo protocolo. Né, uma nova aplicação. Interessante. Os preenchedores têm tempo médio também, de 6 a 18 meses, 2 anos, 24 meses, mas isso tudo é individualizado, né? A gente precisa acompanhar o paciente, porque cada indivíduo tem a sua resposta, né? Então, perfeito. A X tempo para o André, eu posso fazer um retoque, para a Mariela pode ser que eu demore mais tempo. Perfeito. É isso, Mariela. Olha, muito feliz de ter aqui. Que bom, também fico muito feliz. Hoje. Muito feliz, conversa maravilhosa. Espero que o pessoal adore. Tenho certeza que eles vão adorar, realmente. Foi muito densa, foi muito legal. Que bom. E abrange a estética de uma forma ampla, né? Exato. Isso é muito bom. E, pessoal, para quem tem interesse, a professora Mariela, ela leciona cursos de pós-graduação no Vertus. Ela também é docente soberana. E foi um prazer, assim, inenarrável tê-la aqui com a gente, viu, Mariela? Falando um pouquinho da sua experiência vasta nessa área da estética. Fico muito feliz. Eu mesmo tenho várias curiosidades. Eu sou endodontista, assim, vertical na endo, né? Sim, então, várias coisas a gente tem que estar sempre realmente perguntando, se atualizando. Exato. Isso é muito legal. Exato. Obrigado, viu, Mariela? Eu fico muito feliz. Agradeço pela oportunidade. Espero que eu tenha aí inspirado, né, os nossos colegas e alunos, porque essa área é maravilhosa. Exige, como todas, muita responsabilidade, mas é maravilhosa. Né? Traz arte, né? Tudo que envolve arte realmente tem um toque diferente. É verdade. E, pessoal, convido todos a seguirem a Soberana no Instagram para mais conteúdos como esse. A Soberana é a escola, talvez a única na história da nação, com ênfase nexialista para esse mercado 4.0, vertical na odontologia. Realmente é algo incrível que está acontecendo aqui dentro. Siga então Faculdade Soberana, é o Instagram da nossa matriz, e o Instagram do nosso polo de Juiz de Fora, da onde nós estamos gravando aqui hoje, é o Soberana Juiz de Fora. Mariela, foi um prazer. A todos que estão nos ouvindo, muito obrigado. Foi meu.